Salve galera, beleza? Estamos aqui com a continuação da nossa aula de massa molar, né? Conceito de mol. Lembrando que é uma aula extremamente importante, então nessa aula a gente vai fazer só exercícios que eu vou ensinar aqui uma tabelinha para vocês usarem nessa aula e em várias outras que vão surgir aí mais pra frente, tá? Então vamos lá, me acompanha aqui. Um paciente infectado com vírus de um tipo de herpes toma a cada 12 horas um comprimido de um medicamento que contém 125 mg do componente ativo penciclovir. Aí tá aqui nossa fórmula, né, tal. Dê a fórmula molecular e a massa molar do penciclovir e calcule o número de moléculas desse componente que o paciente ingere por dia. Beleza? Então, uma questão escrita, né? Claro que vai ter bastante coisa para fazer. Primeiro vamos determinar a fórmula molecular. Lembra o que era a fórmula molecular? Aquela que apresenta os elementos do seu composto químico e quantas vezes aquele elemento aparece. Então primeiro eu vou colocar carbono, tá? Carbono. Quantos carbonos eu tenho? Vamos contar, ó. Cada vérticezinho aqui é um carbono. Então aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Tá? Então C10, bem parecido com o outro que a gente fez, né, em outra aula. Vamos contar hidrogênios agora. Como que a gente faz para contar? Lembra que esse carbono aqui ele faz 4 ligações, aqui ele está fazendo 2, então você completa as ligações com hidrogênios. Eu gosto de primeiro contar os hidrogênios escondidos para depois acrescentar os demais hidrogênios. Então, ó, aqui tem 2, então 2, 4, aqui tem mais um 5, mais 2, 7, mais 2, 9, aqui tem mais um, 10, aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem e aqui não tem. Então, por enquanto tem 10 hidrogênios. Agora, os que estão aparecendo. 10 com 2 dá 12, 13, 14, 15. Então, C10, H15. Agora fica fácil, né? Quantos oxigênios a gente tem? 1, 2, 3. O3. Quantos nitrogênios temos? 1, 2, 3, 4, 5. N5. Tudo bem? Então, tranquilo, só contar. Muito parecido com outros exercícios que já fizemos, né? Agora, a massa molar. Lembra que massa molar, a resposta, né, a unidade tem que estar em grama por mol, beleza? Se fosse massa molecular, estaria em U. Então, vamos contar aqui, ó. Eu tenho 10 carbonos, então vai ficar 10 vezes 12, né? Porque a massa molar do carbono é 12, está aqui em cima, mais 15 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, está ali em cima também, mais 3 vezes 16, que é a massa do oxigênio, 3 vezes 16, mais 5 vezes 14, tá? 14 está aqui, massa do nitrogênio, ok? Fazendo esse cálculo aqui, você vai ter 120, mais 15, 135, mais 48, mais 70, vai dar 253 gramas por mol, ok? Então, cumprimos aqui com a nossa segunda parte. Fizemos a primeira, que é a fórmula, a segunda, que é a massa. Agora, calcule o número de moléculas desse componente que o paciente ingere por dia, tá? Número de moléculas por dia. Cuidado com a pegadinha. A cada 12 horas é um comprimido com 125 mg. Então, em um dia, quanto que ele consome? Em um dia ele vai consumir 250. Vou passar para gramas aqui, tá? Passando para gramas, ele consome 250 vezes 10 a menos 3 gramas. Agora vem o lance aqui que eu vou ensinar para vocês. Em todos os exercícios de estequiometria, e esse aqui é um exercício básico de estequiometria, eu não ensinei ainda esse aqui para vocês, mas essa aqui é a base da estequiometria, a gente vai fazer uma tabela. Essa tabela, você vai relacionar as substâncias, ok? Então vai ficar substância 1 relacionado com substância 2. Ah, mas Virgílio, aqui só tem uma substância. Daí você repete,
tá? É que tem exercício que você vai relacionar, por exemplo, gás carbônico com água, etanol com oxigênio, você vai relacionar substâncias diferentes. Então, como aqui é uma só, você repete, tá? Aí você vai colocar a grandeza. O que é essa grandeza? É a parte do seu problema que está sendo exigido, né? Então, pode ser massa, número de moléculas, número de mols, número de a quantidade de volume para gases, tá? Pode ser várias coisas. E aí você coloca aqui os dados da pergunta. Então, pergunta nessa terceira linha. E por último, você coloca sua referência. Não se esqueçam dessa tabela, tá? Essa tabela é importante, vai ajudar demais vocês em vários exercícios de estequiometria. Todo aluno que eu ensino isso sempre me agradece, porque fala, nossa, Virgílio, pô, ajudou bastante e tal, ajuda vocês a se organizarem, porque um dos problemas aí da estequiometria é a interpretação de texto. Usando essa tabelinha aqui fica mais fácil de interpretar. Talvez algum professor tenha falado para vocês que não é aceito a parte de regra de 3 em alguns vestibulares. Na verdade é aceito sim, eu já fiz o teste, eu presto o vestibular várias vezes, né? Quase todo ano eu presto e eu sempre resolvo por regra de 3, eu sempre tiro uma nota altíssima. Então é aceito sim. O problema é que se você vai fazer por regra de 3, tem que estar bem explicado o que você está fazendo. Tem muitos alunos que colocam só o número e uma resposta sem unidade, aí é óbvio que vai perder toda a nota, né? Então, seguindo essa estrutura aqui, ó, qual que é a substância que eu estou relacionando? Substância é esse remédio aqui, o penciclovir, beleza? Então, eu tenho penciclovir e penciclovir. Pode escrever a fórmula, o que você preferir, tá? Quais são as grandezas relacionadas? Bom, ele me deu miligramas, né? Miligramas é massa, então eu estou relacionando massa com a pergunta. Ele está pedindo número de moléculas. Número de moléculas. Muito bem. Quais são os dados da minha pergunta? A minha pergunta, eu tenho essa massa aqui, ó, 250 vezes 10 a menos 3 gramas, e eu quero saber X moléculas que correspondem a essa massa, tranquilo? Agora, o que vem na minha referência? Uma relação que eu já sei, é isso aqui. Eu sei que 253 gramas corresponde a 1 mol, tá? Então, a minha referência poderia ser 253 gramas, 1 mol, 6 vezes 10 a 23 partículas, ou, se fosse gases, né, o volume molar. Vou colocar aqui partículas. Aqui é o seguinte, como é que eu sei que na minha referência aqui, ó, massa molar 253, aqui você coloca só grama, tá? Porque eu estou fazendo, nessa tabela eu estou fazendo a correspondência, 253 gramas correspondem a uma certa quantidade de moléculas. No caso, corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Beleza? Então, essa é a correspondência que a gente tem. Percebem? Alguns alunos me perguntam, poxa, como é que eu sei que aqui eu coloco 6 vezes 10 a 23 ou eu coloco 1 mol? Tá? Ele não usou a palavra mol aqui. Ele perguntou a quantidade de moléculas. Ele não usou a palavra mol. Então, quando ele não usa essa palavra mol, e ele pergunta a quantidade de moléculas, átomos, íons, partículas, você tem que usar 6 vezes 10 a 23, beleza? Aí, galera, ó, só multiplicar em cruz, não vai caber aqui, vamos para a lousinha. Vamos lá para a nossa lousinha. Vai ficar então, ó, 250 vezes 10 a menos 3, que multiplica 6 vezes 10 a 23, igual a 253x. Eita, como assim, Virgílio? Olha aí, beleza? Então, peguei esses dados, ó, 253 tal, vezes x, fiz essa multiplicação em cruz, obtive essa parte da conta. Então, vamos continuar aqui então, tá? Eu vou passar o x dividindo, então vai ficar x igual
250 vezes 10 a menos 3 vezes 6, 10 a 23 dividido por 253, tá? Eu vou dar uma aproximadinha aqui, vai dar 0,90 e alguma coisa, né? Cortando isso aqui, ó, vai dar aproximadamente 0,99, então isso aqui vai ficar 0,99, que multiplica 10 a menos 3 vezes 6 vezes 10 a 23, tá? Então, x vai ser por volta de 5,9 vezes 10 a 20 moléculas. Tá meio Chernobyl aqui esse 9, vamos apagar para refazer, ó. 5,9 vezes 10 a 20 moléculas. Tudo bem, isso é a quantidade de moléculas que o paciente ele ingere por dia. Tranquilo? Maravilha, maravilha. Então vamos continuar aqui para o próximo exercício. Tá? Vocês vão ver que eu vou usar essa tabela muito nessa parte de contas, tá? Muito. Então é legal vocês irem se habituando com o uso dela, que vai facilitar a vida de vocês. Dá uma pausa, tenta resolver. Vamos lá. Considere que a massa de uma gota de água é de 0,05 gramas. Calcule a quantidade de mols que existe nessa gota d'água. Então, olha só, eu estou relacionando água e água. Beleza? Parece estúpido colocar a mesma substância, mas vocês vão ver que quando muda a substância faz muita diferença. Então, ó, ele me deu massa. Opa, ele perguntou número de mols. Então, aqui eu estou relacionando massa com mols. Ok? Então, massa que ele me deu é a pergunta. 0,05 gramas, que eu tenho x mols. Agora eu vou usar minha referência, que é 18U. Na verdade, esse 18U é numericamente igual a 18 gramas por mol. Ou seja, eu tenho 18 gramas de água que correspondem a 1 mol de moléculas de água. Faz sentido? Faz aqui a multiplicação em cruz, ó. Você vai ter 18x igual 0,05 vezes 1. Então, x é igual a 0,05 dividido por 18. O nosso x vai ser 0,0028 mols, aproximadamente. Ok? Aproximadamente esse valor. Fácil, né, galera? Vamos lá, vamos ver se é de verdade então. Vamos fazer mais um. Pausa aí, tenta resolver e aí vem comigo que a gente vai resolver junto. O dióxido de carbono, CO2, é um dos principais gases responsáveis pelo chamado efeito estufa, que provoca o aquecimento global do nosso planeta. Para cada 8,8 toneladas desse gás emitidas na atmosfera, o número de moléculas de CO2 é aproximadamente... Perceba que ele está relacionando a massa de CO2 que ele deu em toneladas com número de moléculas. Número de moléculas. Ele não deu aí a palavra mol para você, tá? Então está relacionando massa com moléculas. Então, ó, eu preciso passar para gramas. Tonelada é a mesma coisa que 10 a sexta grama, ok? Se você não decorou isso ainda, passa primeiro para quilo, multiplicando por 1000, depois passa de novo para grama, multiplicando por 1000 novamente. Tá? Então eu tenho essa massa que corresponde a x moléculas. Massa molar do CO2, provavelmente essa prova tinha tabela periódica, tá? Então o carbono é 12U, O é 16U, então CO2 é 44U. Lembrando que 44U é numericamente igual a 44 gramas por mol. Beleza? Então você tem para cada 44 gramas de gás carbônico, não usou a palavra mol, então usou a constante de Avogadro. Você tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Tranquilo? Maravilha, faz a sua multiplicação em cruz. Já vou isolar o x direto, tá? Vai ficar, eu vou transformar esse 8,8 vezes 10 a quinta, a sexta,
em 88 vezes 10 a quinta, porque eu já vou querer fazer um cortezinho bonitão ali, tá? 6 vezes 10 a 23, dividido por 44. Porque aí, ó, galera, 44 com 88, dá para simplificar e fica 2. Então fica 12 vezes 10 a 28. Não posso deixar a resposta desse jeito, preciso deixar a notação científica. Ando uma casa para a esquerda, então a esquerda sobe 1,2 vezes 10 a 29 moléculas de CO2. Tudo bem? Moléculas de CO2. É assim que você tem que colocar na sua resposta escrita. Tem muito aluno que faz isso aqui, ó. Coloca 8,8 vezes 10 a sexta, x 44, 6 vezes 10 a 23. Que merda é essa aqui, meu? Que é isso? Isso aqui não diz nada. Isso aqui não diz nada. Isso aqui é um grandíssimo erro. Se você coloca isso numa prova, seja lá qual for, você vai tirar 0 na sua questão, por mais que o resultado final esteja certo. Tá? É por isso que tem muito professor que fala que regra de 3 não é aceita, porque muito aluno faz regra de 3 assim. Então isso está errado. Agora o que eu fiz aqui com a tabelinha, unidades na tabela, aí é show. Aí você vai garantir uma nota bem alta aí acertando o seu exercício, beleza? Legal, alternativa C, maravilhoso. Vamos aqui então esse da jadeite, que é um exercício bem chato. Vamos lá. A jadeite, também chamada de silicato de alumínio e sódio, é um mineral muito utilizado por artesãos para a confecção de peças de ornamentação e decoração, como joias e estatuetas. O número de mols de silício presente em uma estatueta com massa igual a 1.414 gramas, composta basicamente por jadeite, é... complicou, né? Olha só, tem essa jadeite aqui, essa coisa bizarra. Então, ó, NaAlSiO6. Ele não deu as massas aqui porque na prova tinha a tabela. Então isso aqui é 23 gramas por mol. Aí você tem o alumínio, que é 27 gramas por mol. Aí você tem o silício, que é 29 gramas por mol. Você tem o oxigênio, que é 16 gramas por mol. Não precisa decorar, você nunca vai precisar decorar a massa molar de nenhum elemento químico, ele sempre vai ser dado aí para você na sua prova, ok? Então, beleza, eu estou relacionando a massa de jadeite, que ele deu aqui a massa, ó, 1.414 gramas, com silício. E eu quero o que do silício? Número de mols. Então agora mudou a substância, né? Olha como é útil isso aqui. Se você não souber organizar seus dados, vai ficar bem difícil de resolver a questão. Então, massa com mols, eu quero saber quantos mols eu tenho. A massa molar desse queridão aqui, ó, eu já tinha feito previamente, vai ser 202 gramas por mol. Você faz a continha aí, tem que dar 202 gramas por mol. Tranquilo? Então, para cada 202 gramas, e agora? O que eu faço? Ó, percebam o seguinte, cada unidade de jadeite vai ter quantas unidades de silício? Eu tenho, ó, faltou colocar aqui, hein? Olha o erro. Eu tenho aqui 2 silícios para cada jadeite, concorda? Então, antes de colocar o valor da sua referência, você vai pôr a proporção que cada substância tem nessa relação, tá? Quando é a mesma substância, não tem proporção, porque é 1 para 1, né? Agora aqui, para cada uma jadeite, eu tenho 2 silícios. Então eu teria isso aqui, ó. Uma vez 202 gramas, que seria 1 mol, 2 vezes 1 mol, beleza? Então, ó, o que isso significa? Significa que para cada 1 mol de jadeite, eu tenho 2 mols de silício. A questão é que 1 mol de jadeite corresponde a 202 gramas, tá certo? Esse é o grande lance aqui da tabelinha. Multiplica em cruz, eu já vou isolar o x. X vai ser 2 vezes
1.414 dividido por 202, tá? Tranquilão. Isso aqui vai dar 7, então X é igual a 14 mols de silício. Maravilha? Legal, beleza. Então, 14 mols de silício. Muitos alunos erram, marcam 7 aqui, porque esquecem de colocar esse 2, beleza? Maravilha. Último exercício, então, para a gente finalizar aqui a aula, dá uma pausadinha aí. Isso aqui é um pouco diferente, olha só. Os avanços tecnológicos na eletrônica levaram à invenção do espectrômetro de massa, um aparelho que determina a massa de um átomo. Um mineiro procurando ouro em um riacho coleta 10 gramas de peças finas de ouro, conhecidas como pó de ouro. Sabendo que a massa de um átomo de ouro é tantos quilogramas, calcule quantos átomos de ouro o mineiro coletou. Percebam, eu tenho ouro e ouro. Tá certo? Ele está relacionando a massa, porque ele me deu 10 gramas, com átomos, né? Eu quero saber quantos átomos correspondem a 10 gramas. E olha só, aqui ele não deu a massa atômica do átomo de ouro, ele não deu. E nem tinha tabela periódica nessa prova. Então, qual que é a referência que você vai colocar? Neste caso, olha só, ele colocou a referência aqui. Um átomo, tá? Olha só, um átomo de ouro tem essa massa. Um átomo de ouro tem essa massa que eu vou passar para gramas, tá? Passar para gramas eu vou multiplicar por 1000. Então isso aqui vai ficar 3,27 vezes 10. Ao invés de colocar menos 25, eu vou pôr menos 22 porque eu multipliquei por 1000, tá? Então em 10 gramas eu tenho X átomos. Perceberam? Ele não precisa dar a massa molar como referência, ele pode enunciar a referência. É muito comum um exercício em que ele coloca ali no enunciado a referência para você determinar na hora. E a tabelinha resolve, ó. Vamos ver como é que fica? X igual 10 vezes 1 dividido por 3,27 vezes 10 a menos 22. Olha só que coisa horrorosa. Esse X, então, eu vou separar esses dois amiguinhos aqui, ó. Separar, vai ficar 10 sobre 3,27, que multiplica esse 10 a menos 22, vou passar para cima como 10 a mais 22, propriedade das potências. Então isso aqui vai ser aproximadamente, se você fizer essa conta, 3 vezes 10 a 22 átomos de ouro, alternativa B. Tranquilo? Se você já sabe de cor que a massa molar do átomo de ouro é 197 gramas por mol, e quiser fazer aqui, maravilha, você vai achar um resultado muito próximo desse e vai dar certo também. Mas eu acho besteira se decorar um monte de coisa inútil. Você só usa isso se você quiser decorar mesmo, uma questão sua, tá? Então é isso aí, galera. Lembrando que o meu trabalho aqui é de graça hoje, será de graça sempre. Então se você quiser me ajudar de graça também, você pode deixar o seu gostei aqui embaixo. Pode se inscrever no canal, mostrar para os amigos, vai me ajudar muito. Se você quiser ter uma aula comigo, particular, vou deixar na descrição como você pode fazer isso, tá? Valeu, um grande abraço para vocês e até a próxima.